Olá! Está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Felipe Erdman Eusébio, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na congregação São Lucas, aqui na cidade de Porto Alegre. E é uma alegria ter você participando conosco deste programa. Hoje, dando sequência aos estudos do Evangelho de João, de uma maneira especial no capítulo 14, que é um capítulo, meus queridos, sensacional, especialmente para esse ano de 2020, tão desafiador que todos nós, como população brasileira, mundial, temos vivido. Por isso, também tenhamos como tema base do nosso estudo e de reflexão o pedido que Jesus faz em nosso capítulo, quando ele diz: não fiquem aflitos. Legal? Permaneçam conosco neste momento de estudo, então, e vamos à leitura do capítulo e depois eu quero refletir com vocês sobre algumas partes que Jesus nos dá belos ensinamentos de fé e de confiança. Lemos então João, capítulo 14. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E, depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você me diz: mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver e nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama.
E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. Eu também o amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, não o Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor nos mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Jesus respondeu: A pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viveremos para viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que lembrem de que tudo que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou, não dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse? Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isso agora, antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem vocês creiam. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que, por isso, faço tudo o que Ele manda. Levantem-se, vamos sair daqui. Muito bem, esse é o nosso texto que nós temos para refletir, para conversar um pouquinho nos próximos minutos. E eu gostaria de voltar então ao primeiro versículo, que é quando Jesus diz: não fiquem aflitos. Por que será que Jesus está dizendo isso? Se nós olharmos o contexto desse texto, Jesus está com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Ele acontece depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele está preparando os discípulos para todo o sofrimento que ele iria passar. Dá instrução sobre o que estava para acontecer. E ao fazer isso, ele começa justamente dizendo: não fiquem aflitos. As perspectivas dos discípulos não eram as melhores nesse contexto. Se nós olhamos um pouco antes, Jesus já tinha avisado da sua morte, do seu sofrimento. Ou seja, estavam para perder o seu líder. Jesus tinha dito que um dos discípulos negaria Jesus, que ele seria traído por alguém dos seus discípulos. Os judeus já haviam intensificado a sua perseguição a Jesus. E Jesus precisa ir para um lugar onde aparentemente os seus discípulos não poderiam segui-lo. Com isso, os discípulos estão perturbados. E aí Jesus diz que estava indo embora e que estaria sendo traído pelo seu. E agora então Jesus está tentando acalmar os seus discípulos, dizendo: não fiquem aflitos. Por isso, meus amigos, é que eu digo que esse texto é muito oportuno para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Talvez a parte mais difícil nós já tenhamos passado, mas ainda há momentos de incerteza, ainda há momentos de angústias, ainda há reflexos desta pandemia. Vivemos, sem dúvida, a angústia da doença, de não sermos infectados. Vivemos o medo da nossa cidade se transformar num vale de morte, como aconteceu com algumas. Vivemos tempos de distância de familiares tão amados, de pais, de avós, a fim de nós preservá-los. Estamos em casa, saindo somente o necessário.
Estamos diante de uma crise financeira, não sabemos como as coisas vão acontecer, não sabemos como vão ficar as nossas contas, talvez. Empregos perdidos ou temporariamente parados, sem contar os outros tantos sofrimentos e dificuldades que nos tiram a tranquilidade. Para muitos, aquilo que eram apenas números de mortos se tornou gente, se tornou pessoas conhecidas, se tornou familiares, se tornou amigo e por aí vai. Por isso, diante também desse quadro tão pesado que nós vivemos hoje, Jesus também diz a mim e a você: não fiquem aflitos. Todos que nos ouvem nesse estudo, nesse dia de hoje, seja qual for a sua situação, lembre de Jesus ao seu lado o tempo todo, pondo a mão nas suas costas e dizendo: meu querido, meu amado, não fique aflito. É o teu Salvador que está lhe dizendo isso. Talvez você me pergunte: mas pastor, como eu não vou ficar aflito? Olha a minha realidade, olha a minha situação. Ou talvez tu digas: mas eu não sei, o pastor nem conhece a minha realidade. Para ele talvez seja fácil dizer isso. E aí, o próprio Jesus vai nos dizer como encontrarmos paz e descanso. Quando ele diz, dizendo: creiam em Deus, creiam também em mim. Não sei se vocês perceberam na nossa leitura, mas quantas e quantas vezes Jesus está dizendo: creiam. Esse é o nosso desafio. E crer em Deus significa crer no Deus Todo-Poderoso que criou o mundo, o céu, a terra e todos os universos. Significa crer naquele que está no controle de todas as situações. Crer naquele que está por detrás da história de toda a humanidade. É nesse Deus que nós somos convidados a crer. No Senhor do céu e da terra. Jesus vai dizer também: creiam também em mim. E isso faz toda a diferença, porque crer em Jesus é fundamental. Há muitos por aí que talvez até creem em um Deus, que exista um ser superior, que talvez creiam que Deus criou o mundo e se ausentou dele, deixando para trás para ver o que vai acontecer com o mundo. Mas crer em Jesus não é apenas crer num Deus criador e poderoso, mas crer num Deus de amor. Porque Deus amou ao mundo enviando Jesus para que todos os que nele creem não morram, não sofram, não pereçam eternamente, mas tenham a vida eterna. Por isso, creia em Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Ele te salva da raiva, do egoísmo, das suas dúvidas, dos seus sentimentos ruins e te coloca num caminho de paz. Isso Jesus faz conosco. Jesus também nos diz uma grande promessa no nosso texto, dizendo que na casa do Pai há muitas moradas, há muitos quartos, e Ele vai lá justamente preparar um lugar. E depois vai voltar e nos buscar novamente. Que bênção! Jesus diz que no céu há lugar para todos. Não é limitado. E bem sabemos que Ele está lá e que um dia voltará para nos levar para a presença do Pai. O céu é a nossa grande garantia. O céu é nossa herança. O céu é o nosso destino final e uma vida perfeita que vai durar eternamente. Por isso, creiam e não fiquem aflitos. Como chegar ao céu? Jesus também vai nos responder, mostrando que Ele
é o próprio caminho. Jesus apenas não prepara um lugar, Jesus não apenas arruma as coisas, mas ele se torna o meio pelo qual nós vamos chegar ao céu. Ele é o caminho pelo qual nós chegamos lá. Ele que está conosco todos os dias, foi o que ele prometeu no seu evangelho, no finalzinho de Mateus: estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele que está conosco, então, em todos os momentos de nossa vida, em todas as situações. Essa é a nossa companhia, essa é a nossa presença diária que nós temos. Por isso ele vai dizer: eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Por isso, você que me ouve nesta tarde, ou nesta manhã, no horário oportuno que você está acompanhando esse estudo, confie sempre nesse Deus de amor. Você não precisa esperar para chegar ao céu, para conviver e viver a sua vida com Jesus. Ele já está contigo, meu irmão, minha irmã. Desfrute a sua vida já sabendo que Jesus está conosco aqui e estará conosco na eternidade. Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não se iluda achando que há outros caminhos para chegar ao céu. Não se iluda pensando que há outras verdades em relação a Deus ou à vida eterna. Jesus está sendo muito claro para nós, dizendo: ninguém vai até o Pai se não for por intermédio dele. Que palavra nós temos para nós hoje? Jesus vai dizer: será que vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Por quê? Porque Jesus é o próprio Deus encarnado. É o próprio Deus que se tornou um ser humano para que tenhamos vida e vida eterna. No versículo 11 ele vai dizer: creiam no que eu lhes digo. Vamos ouvir o que o nosso Senhor Jesus tem a nos dizer, para que nós tenhamos fé, para que nós tenhamos confiança, para que nós tenhamos segurança nesse Deus. Por isso, aproveitem tanto esses momentos de estudo do Crescendo em Cristo, como outros momentos que a rádio oferece, para ter o fortalecimento da tua fé, para que você possa crer cada vez mais. Acompanhe o estudo bíblico, seja de forma online ou presencial, de acordo com as possibilidades, e não deixe de participar ativamente no culto da sua congregação, aonde você já pode participar com segurança, com tranquilidade. Faça, porque é incontável as bênçãos que Deus tem separado para todos nós e que Ele nos concede em nosso culto, para que nós não fiquemos aflitos, para que nós coloquemos diante dele os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas aflições, sabendo que Ele tem cuidado de nós. E que não importa o que aconteça, não importa o que vem pela frente, o que passou, tudo está nas mãos de um Deus amoroso e criador e que Ele está no comando de todas as coisas. É esse Deus que está nos dizendo: fiquem em paz. Nós vivemos o centenário do Inário Luterano. Que riqueza de conteúdo espiritual nós temos neste inário. Cantem aqueles hinos, leia aquelas letras maravilhosas, porque ali tem um conteúdo riquíssimo da palavra de Deus que nos fortalece a nossa fé. Faça uso de outras literaturas para que você esteja bem firmado e alicerçado e continue crendo naquilo que Jesus nos diz, naquilo que Jesus nos ensina. E também Jesus vai dizer que Ele enviaria, Ele diz aqui: vou enviar o Auxiliador, o Consolador, e é o Espírito Santo. E este foi enviado para nos consolar, para nos amparar. Versículo 18: não vou deixá-los abandonados. Jesus não nos abandona. Olha que riqueza, que confiança, que segurança nós podemos ter, mesmo em meio às incertezas, mesmo em meio a gente não sabendo de nada.
Jesus está do nosso lado. Depois Jesus vai dizer: deixo com vocês a paz, não como o mundo a dá, mas a minha paz vos dou. Que vocês possam ficar na paz desse Senhor, na paz deste Salvador. Por isso, na paz de Cristo, encontrem refúgio, confiança e segurança. Para concluir, meus queridos, agradecendo desde já a sua companhia neste momento. Eu não sei tudo o que nos aguarda. Eu não sei como as coisas vão acontecer. Atualmente, não temos condições sequer de planejar como vai ser o restante deste ano. É sim um tempo de incerteza. Essa é uma das frases que a gente mais ouve nos comerciais, nas TV, nas redes sociais. Vivemos tempo de incertezas. Mas de uma coisa eu sei e que tu podes saber, e é isso que importa, é isso que basta. Eu sei que o meu Redentor vive e que está cuidando e conduzindo todas as coisas. Que por mais difícil que estejam, tudo está nas mãos dele. Ele sabe tudo e tem todos os cuidados. E ele sempre age no tempo certo. Ele chegou no tempo que deveria chegar. Ele ressuscitou no tempo que deveria ressuscitar. Às vezes podemos correr o risco de acharmos que ele está demorando para agir. Por vezes nós ficamos nos perguntando, será que ele está vendo? Será que ele está olhando? Ele sabe, no texto bíblico aqui do Evangelho de João, que os seus discípulos estavam aflitos. Sabe que eles iriam passar por medo. Assim como ele sabe das nossas aflições. Ele sabe do que nós passamos. Mas ele também sabe que o choro pode durar um dia e a alegria vem pela manhã. Ele sabe que depois da morte, ou que a morte é um vale escuro, mas que depois dela há brilho e água cristalina para nos acalmar. Por isso, ele vem a nós também dizer: se acalme, eu estou contigo. Nesse contexto de pandemia, Jesus sabe quando tudo vai passar. Ele sabe que essas coisas têm um fim. Ele está dizendo: não fiquem aflitos. Ele está nos acalmando aqueles que nesses momentos estão chorosos, angustiados, com medo de morrer, do que vai acontecer. Ele está com a gente, aqui e na eternidade. Creiam em Deus, creiam em Jesus, não fiquem aflitos. E eu termino esse estudo com a primeira estrofe do hino 320 do Inário Luterano, que diz o seguinte: ser fiel até a morte, luta com real valor. Mesmo sendo a tua sorte o sofrimento, o pranto e dor, a aflição irá passar. Não se pode comparar com a prometida glória dos que alcançam a vitória. Fique nessa certeza, nessa paz. Por isso o nosso programa vai ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição, que irá continuar o texto do Evangelho de João no capítulo 15. E você pode assistir estes e os outros programas em nossa página no Facebook, facebook.com/rádio da IELB, ou no youtube.com/rádio CPT. Baixe esse episódio e outros em nosso podcast no www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar esse estudo e toda a programação da rádio para que outras pessoas possam ser edificadas e fortalecidas. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus conosco e crescendo em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você. Grande abraço, até o próximo programa e que Deus te guarde.